Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Varejo 360, o podcast aqui de Brasília, destinado a conversas, trocas com empreendedores do mercado brasiliense, diversos segmentos industriais, serviços, varejo de alimentos, varejo de vestuários femininos, varejo de eletrônicos. O objetivo aqui é que você se conecte com pessoas que têm histórias reais, que têm vivências reais e que trazem seus propósitos para os seus negócios, sempre com a ótica emocional da psicóloga Natália Dacler. Aqui a gente vai falar sobre pessoas, como é que ele gera o negócio, como é que ele envolve as pessoas nesse propósito e mostrar que Brasília é muito mais do que só o serviço público, né? Muito mais. Então, a gente está aqui recebendo hoje, com muita honra, Rafael, da Benefis, Clube de Benefícios. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado a vocês dois, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho sobre o Benefis, o que a gente faz, qual é o nosso propósito. Legal, Então, é legal. uma honra estar aqui falando com vocês. Cara, é muito bom contar com amigos que prosperaram os seus negócios. Aliás, a GSA é uma parceira do podcast do Varejo 360 e agora também é uma assessoria do Benefis. Depois vocês vão entender um pouco mais de como isso vai funcionar, mas a GSA impulsiona negócios de valor como a Benefis, e vocês vão entender por que a Benefis é tão valorosa, muito mais do que valiosa, né, Rafa? Valorosa para a sociedade, Legal. muito mais do que para mim. Legal. E quando eu fundei a empresa, eu tive isso muito claro. Pronto. Foi o objetivo de gerar valor para a sociedade. Conta isso. De onde surgiu isso, Rafael? Como Vamos foi lá, conta a tua essa- história. Quem é o Rafael? Como que você chegou a Benefis, cara? Conta isso. Cara, assim, a gente se conheceu, né, na minha ocupação anterior ao largar tudo, e realmente eu larguei tudo para montar o Benefis. Eu venho de uma história de uma família não muito abastada, também não posso falar que já me faltou alguma coisa, nunca me Claro. faltou nada, mas também nunca sobrou nada. Então, tudo que eu conquistei foi, vamos dizer que foi conquistado na porrada. Certo. Nunca teve nada muito fácil. Na batalha. Então, exatamente, na batalha. Então, a gente era companheiro, né? Trabalhávamos numa multinacional, ganhava muito bem, pelo menos para os meus padrões, eu ganhava Sim, muito bem. sim. Estava confortável, assim, vamos dizer que estava na zona de conforto. Aham. Só que, cara, eu estava começando a ter crise de ansiedade, crise de pânico. Eu não estava enxergando o propósito na minha vida. Eu trabalhava para gerar riqueza. Perfeito. Só isso. Eu não conseguia enxergar um sentido no que eu fazia. E eu não tinha também, naquela época, eu não conseguia enxergar um caminho de saída. Tá. Aí até que um dia, um amigo meu, que era dono de uma clínica, que ele gastou milhões para abrir uma clínica, e a clínica dele estava praticamente quebrando. E a gente ia num happy hour, assim, tomando uma cerveja, ele sabe que eu sou um cara do comercial. E ele, Rafa, pô, tem essa situação, abri a clínica e, velho, vou quebrar, mano. Vou quebrar e vou quebrar até minha família junto. Caramba. Pensa em alguma coisa, me ajuda a bolar uma solução para isso. E aí eu confesso que até naquele momento eu nem levei muito a sério, assim, nem me achei capaz de... Entendi. Mas aquilo ficou martelando a minha cabeça, sabe? Fiquei assim uma semana, assim. E aí, durante essa semana, uma faxineira da minha casa, eu vi ela ao telefone, assim, passando uma raiva, brigando com um programa de acesso à saúde que ela tinha contratado e ela não estava conseguindo ser atendida de acordo com o que prometeram para ela. E aí eu conectei as duas coisas, comecei a perguntar a ela e fui estudando, fui entendendo como é que funciona. E aí eu falei, cara, que ideia maravilhosa dessa empresa. Que ideia sensacional. Está sendo executada de uma forma predatória. Tá. Essa empresa que, né, que não vou citar o nome. A ideia era boa. A ideia era... Não, eu revi aquela ideia e falei, cara, que ideia maravilhosa. Porque é você levar saúde e qualidade de vida para as pessoas que mais precisam, que menos têm acesso. Mas executada de uma forma muito predatória. Assim, realmente só promete e não entrega. E eu falei, cara, tem um caminho aí. Se eu construir uma empresa dentro desse modelo de negócio e pegar esse exemplo e fazer da forma correta, né, me preocupar com a entrega, eu vou conseguir construir uma companhia de valor, vou ficar rico, mas eu vou ficar rico produzindo para a sociedade, ajudando as pessoas que mais precisam. E aí você é testemunha. No dia que eu tive essa visão, eu nunca mais voltei nessa empresa nem para pedir demissão, nem para dar tchau para ninguém. Eu simplesmente abandonei. E assim, isso com a minha esposa grávida de 8 meses, com a barriga desse tamanho.
Então, assim, é uma história... Todo mundo falou que eu era doido, que eu não tinha juízo, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu imagino o que você ouviu, Rafa. E eu falei, eu vou. Eu vou porque eu sei que vai dar certo. E eu tinha muito claro na minha mente, assim, que eu não posso ter plano B. Porque se eu tivesse um plano B, o plano A nunca ia funcionar. Não funciona, né? Então, assim, dá certo ou dá certo. E isso te emociona porque eu imagino o que você ouviu, porque eu estava lá, mas eu imagino também o que você vislumbrou. E quando você vislumbrou, hoje você enxerga que está alcançando isso, cara? Eu consigo ter a sensação plena de que a gente está conseguindo trilhar o caminho que eu vislumbrei lá atrás. Não com a velocidade que eu imaginei que seria, mas eu acho que isso é normal. Né? A gente, quando olha para uma coisa, né? que encanta a gente começa a ter uma visão, às vezes, um pouco fantasiosa, um pouco muito romântica daquilo, né? Então, você só vê lá o resultado, mas esquece que o caminho é tortuoso pra caramba. Mas a gente está no caminho certo. Hoje o benefício já tem mais de 15 mil vidas dentro da nossa gestão. E eu falo, são 15 mil pessoas que a gente tirou da fila dos hospitais públicos. Então, assim, isso me deixa muito satisfeito. Eu boto a cabeça no travesseiro à noite e durmo assim, feito um bebê, sabe? Não tem hipocrisia de falar que é simplesmente só altruísmo. Não, não é. Claro que não é. É empreendedorismo, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro produzindo uma coisa boa, né? Melhorando a vida das pessoas. E aí, eu encontrei um propósito na minha vida. A gente fala muito disso, né? A gente gosta... e a gente tem recebido muitos empresários, como as coisas acontecem, né? Porque a gente tem muito isso, a gente acredita muito no propósito. Negócio, business tem que ganhar dinheiro, né? Não é uma... Como é que é o nome? Não é caridade. Não é uma caridade, né? Não é uma caridade. Mas quando você tem um propósito, parece que as coisas se unem, fluem de uma forma muito diferente. Então, a gente fica muito feliz em ouvir dessa forma, porque complementa muito o que a gente também vive. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que você falou assim, eu ganhava muito bem, porque não era um padrão que eu tinha, então você tinha Você atingiu aquilo. Atingiu um padrão. E aí, quando você falou, não, minha esposa estava grávida de 8 meses e eu tomei a decisão e não olhei para trás e fui. E aí, você disse agora, né? O Pedro perguntou se está acontecendo como você vislumbrou e você disse que está indo no caminho certo. Como é que você lidou com essa transição emocionalmente? Pensando que você tinha uma estabilidade e, de repente, você teve que se reinventar, né? O autônomo já precisa se reinventar todos os dias, né? A resiliência do autônomo, a gente vive isso mesmo, do empreendedor, né? E como é que você viveu isso emocionalmente, essa transição? Engraçado você perguntar isso, porque de vez em quando eu reflito sozinho, assim, sobre isso. É muita confiança na minha capacidade, no meu potencial. Pode parecer um tanto quanto presunçoso, mas, assim, eu nunca tive 1% de dúvida de que eu ia conseguir. Eu vi o cenário, vi o caminho, falei, eu vou conseguir, eu tenho condição de conseguir, eu sou bom. Tudo que eu já me propus a fazer na vida, eu consegui fazer. E vai ser mais uma coisa. E, assim, eu tinha essa vontade, essa necessidade de tirar uma ideia do papel e transformar ela em uma coisa real. Até para provar para mim mesmo que eu sou capaz, né? Para minha família, para a sociedade. Mas eu nunca tive dúvida. Passei por momentos muito difíceis, porque eu abandonei uma renda muito alta para uma renda zero. É do dia para a noite, literalmente, né? Então, assim, consumi as minhas economias e aí tem um porém ainda. A empresa abriu a operação em maio de 2019. Em outubro de 2019, começaram os primeiros lockdowns no mundo afora, né? Na China, na Itália. Quando foi em janeiro, fevereiro, lockdown no Brasil. Eu tinha acabado de largar tudo e começar esse negócio. Então, assim, foi mais uma pedra que eu tive... Como que você lidou com isso? O que você pensou estrategicamente, pensando em negócio, assim? Pedro, nesse momento, eu vou te falar que eu não pensei em nada de forma estratégica, cara. Eu fechei o olho e falei, eu vou. Não tem opção. Eu já não tenho... É o lance que eu falei do plano B. Se eu tivesse um plano B, talvez nesse momento eu teria ido para o plano B. Então, o fato de não ter um plano B foi proposital desde o começo. Eu não tive um plano B... Para fazer dar certo para ele não drenar a minha energia, porque eu sabia que o plano A ia ser difícil. E se eu tivesse um plano B, eu ia
me senti tentado a ir para o plano B, se fosse uma dificuldade um pouco mais, né, realmente tensa, como foi essa situação toda da pandemia. E você hoje vislumbra para o mercado brasiliense, você criou algo disruptivo, né? Então, assim, a gente não observa que existam players, né, business iguais, né, na mesma forma de agir, no mesmo trato, no que oferece como produto, como serviço, né? Você vislumbrou isso por causa de uma conversa aleatória, literalmente aleatória, mas, bom, as nossas crenças não existem coincidências, obviamente que precisava daquela faísca ali para né, atiçar. Mas quando você vislumbra isso pensando no mercado de Brasília, o que te faz acreditar de que o teu produto, o teu negócio, ele é perene? Cara, é um negócio que, assim, ele só melhora, ele não vai retroagir em nenhum momento. A minha ideia fixa de estar sempre em busca de melhoria do que eu entrego. Então, eu estou sempre com a minha cabeça pensando em captar novas funcionalidades, novos benefícios, melhorar aquilo que eu já tenho. Legal. Eu sei que o que eu fiz realmente é disruptivo, não tem mesmo nada que se compare a mim no mercado, nem em Brasília, nem em um lugar do Brasil. Legal. Só que eu sou uma empresa pequena ainda. Então, eu tenho noção de que empresas maiores podem vir aqui, olhar minha ideia, copiar e fazer. Então, eu penso que quanto mais eu melhoro aquilo que eu faço, quanto mais eu subo o nível da entrega, eu vou construindo uma parede mais alta, mais difícil de pular para dentro do meu quintal, digamos assim. Sim, perfeito. Então, eu tenho isso muito claro na minha cabeça. E você falou de Brasil, existe ideia de expansão? Como que funciona isso na tua cabeça estrategicamente? Sim, a gente desde que eu tive o vislumbre dessa empresa, eu sempre soube que ela tinha o potencial de escalar o Brasil inteiro. Claro que antes de escalar o Brasil, você precisa fazer o dever de casa e dominar onde você nasceu, né? Mas, assim, a gente já está dentro de um planejamento de escalar, né? De poder ganhar outras cidades. Inclusive, no ano passado, nós fizemos um movimento de uma rodada de captação de investimentos via M&A. Então, entrou um novo sócio, colocando dinheiro dentro da operação. E exatamente já pensando em fortalecer as nossas bases, as nossas raízes em termos de sistema, de estrutura, para poder suportar esse crescimento, né? Então, a gente já está, assim, no caminho. A gente já sabe até para quais cidades a gente vai em primeiro lugar. Já temos a estratégia. Estamos esperando só alguns gatilhos de resultados internos. Assim. Então, eu coloquei um gatilho. Então, eu só vou sair de Brasília quando eu chegar no resultado X. E aí eu fui colocando alguns gatilhos. Então, cada gatilho que eu bater me libera energia mental para eu poder ir para outro lugar. Sim. Bacana. Pensando, Pedro perguntou da expansão, né? E aí você começou a contar que começou o benefício por causa do seu amigo da clínica. Então, foi saúde. O que te motivou a criar o benefício foi a questão da saúde. Mas o benefício é um clube de benefícios. Exatamente. Então, conta um pouco, assim, como foi esse acréscimo, né, de benefícios, como é que você pensou nisso, como é que as coisas aconteceram? Legal, isso é muito legal porque remete à última pergunta que o Pedro me fez, que eu falei de agregar, de aumentar o tamanho desse muro que me protege de novos entrantes, assim. A gente começou só com a saúde, dando acesso a consultas, exames, né, parte de saúde. Só que eu pensei o seguinte, bom, as pessoas que me contratavam, elas tinham uma demanda de saúde reprimida. Uma vez atendida essa demanda que estava reprimida, a tendência é que essa pessoa entre em inadimplência, porque a necessidade dela já foi suprida. Entendi. Então, eu tive uma visão, falei, eu vou começar a agregar outros benefícios que ele não precisa estar doente para ele poder utilizar. Então, foi aí que eu comecei a pensar em benefícios de lazer. A gente trouxe clube, então os nossos associados também se tornam sócios de alguns clubes. A gente se associou ao Cinemark. Então, os nossos associados compram o ingresso do Cinemark por menos da metade do preço. Então, assim... Quais são os clubes, Rafa? Tem o Parque Aquático Aqua Cerrado, o Itiquira,
Clube Motonáutica, tem o Brasília Resort. Tudo isso ele tem de benefício já, Tem incluso. de benefício. Que legal, cara. Alguns ele é sócio, outros ele tem desconto para poder fazer o day use ou para se hospedar, no caso do Hotel legal. Fazenda, que é o Brasília Resort. Mas sempre benefícios significativos. Inclusive, para trazer qualquer empresa para fazer parte do meu ecossistema, é uma relação muito transparente e muito pautada na ética. Então, assim, várias empresas já me abordaram e falaram, Rafa, me coloca dentro do seu pool, eu tenho interesse nos seus 18 mil clientes, eu te pago um FII aí, uma comissão. Eu falo, cara, não quero nada. Meu negócio é levar benefício para os meus clientes. Pega essa comissão que você me ofereceu e dá de desconto para eles que a gente fica feliz. Então, o meu negócio é esse. Então, você ia dizendo lazer, aí a gente trouxe a parte de educação. Então, a gente tem um ecossistema de empresas de educação. O benefício tem cursos profissionalizantes gratuitos para quem não... que legal. Para quem, né, já faz parte do nosso ecossistema. Tem cursos técnicos. Ele vai ter acesso à graduação com 60% ou mais de desconto. Tem pós-graduação, tem supletivo, tem cursos de idiomas. A gente agregou também alguns benefícios securitários, que é de onde eu vim na minha ocupação anterior, né? Onde a gente se conheceu. Então, dentro do benefício, todos os clientes também têm uma apólice de seguro de vida, tem uma apólice de assistência funeral, tem uma apólice de assistência automotiva, que é socorro mecânico e guincho 24 horas. Tem uma apólice de assistência residencial. Não é um seguro de casa, mas... É um auxílio, né? Uma assistência. Legal. Então, assim, é tipo aquele marido de aluguel. Se o cara tiver qualquer problema na casa dele ali, encanador, vidraceiro, eletricista, chaveiro, qualquer problema que ele tiver, ele liga na seguradora. A seguradora vai mandar um profissional até a casa dele para resolver o problema dele. Isso sem custo adicional. Legal. E engraçado, quando você menciona todas essas vantagens, eu fico pensando, como que é para ser um cliente benefício? Você atua em B2C, B2B? Como que você administra essa diferença comercialmente? Quais são as estratégias que você tem para aquisição do teu cliente novo? Isso é muito legal, que gera até uma outra história. O Benefício, ele nasceu com outro nome, nasceu com o nome de Vivaz. Então, a gente fez essa mudança exatamente para poder comunicar algo que já estava no nosso DNA, que nós somos uma empresa de benefícios. Dentre eles, a saúde, mas não só a saúde. E aí... Pô, dar um corte, eu me perdi um pouco na pergunta. Não, relaxa. Como que você atua em B2C e B2B? B2C e B2B. Como que você administra essas duas? Legal. Então, volta o corte. Não, tá tranquilo. A gente nasceu B2C, vendendo só para pessoas físicas. Só que, como eu falei que a gente nasceu e já veio a pandemia, o índice de inadimplência aumentou muito. E com inadimplência, eu tive que criar um setor de cobrança. E aí, o setor de cobrança te custa dinheiro. E te custa dinheiro no momento em que a inadimplência faz com que a sua receita seja menor. E aí, coincidentemente, nesse momento, um empresário me ligou, abordou e falou, cara, eu tenho uma funcionária minha que contratou o seu negócio. E ela falou aqui pra gente, eu queria contratar para todo mundo da minha empresa. Aí eu, Pô, vou vender para a empresa. Isso vai me dar um negócio, vai mudar. E aí, virei a chave do negócio. Naquele momento... Eu mandei todos os vendedores de B2C embora, porque estava no meio da pandemia e tal, e pivotei a minha empresa toda para vender só para outras empresas. Porque eu tinha uma previsibilidade maior de receita, né? E quando você fecha um contrato, em vez de uma pessoa, vem todo o grupo daquela empresa. E como a gente estava dentro de uma clínica, e essa clínica oferecia também medicina ocupacional, eu também fiz essa conexão. Falei, cara, se eu botar mais um benefício, lembrando daquilo que eu falei, que eu estou sempre procurando agregar novas situações. E aí eu tive esse outro insight. Falei, cara, eu vou oferecer para quem fechar comigo no B2B, eu vou dar para ele como um bônus de brinde toda a parte da medicina ocupacional. Então você dá... a Benefício entrega benefício para um funcionário da empresa, mas o dono da empresa, vamos chamar assim, né? O CNPJ, recebe em contrapartida um benefício que é a medicina do trabalho. Exatamente. Então, isso está incluso. Já está incluso no contrato, no pacote. Então, você, empresário, contratou lá o benefício para os seus colaboradores. A partir do momento que eles tiverem acesso a uma melhor qualidade de vida, é óbvio que isso vai ter implicação no resultado deles. Então, você vai ter menos faltas, menos atraso, menos turnover, um clima organizacional muito melhor. Só que nem todo empresário
tem essa visão, está preparado, consegue ter essa percepção. Geralmente só os mais maduros, né? E como naquele momento eu estava me relacionando com empresas mais jovens, menos maduras, eu pensei que isso era algo que ele conseguia tangibilizar. A parte da medicina ocupacional. Porque é dinheiro... É número, né? Volta o dinheiro, né? Exato. Não é nem contábil, é real. É real, dinheiro ele no sabe caixa, quanto né? que ele gasta. Se eu perguntar para ele quanto que ele gastou, ele fecha a balança da contabilidade, ele sabe. Ano passado eu gastei X com medicina ocupacional. Sim. E aí eu trouxe, né, essa parte da medicina ocupacional, agreguei dentro do pacote de serviços. E aí a gente criou, cara, um negócio assim que quem tá comigo é difícil sair. Entendi. Então... Pô, esse é um gancho, quer dizer, você vai... hoje você tem pouco turnover em termos, na verdade, de saída de clientes. Churn. Seria mais churn, porque turnover tem dentro do negócio, dentro dos beneficiários, né? Mas o churn mesmo tá... Então, no B2B, eu só tive 2 empresas que me contrataram e que saíram. Foi por motivo de quebra. A empresa quebrou. Então, não tenho nenhuma empresa que tenha contratado o benefício e que tenha já saído. Que não enxergou ali o... Inclusive, eu tenho um case, obviamente eu não posso falar, mas assim, eu acompanho, eu sei da realidade, que eu tenho, dentre as minhas mais de 100 empresas que já estão conosco hoje, eu sei que tem uma delas que está enfrentando dificuldade financeira. E assim, está enfrentando dificuldade financeira, o cara vai cortando custos, né? Normal. E o benefício, ele não corta. Legal. Ele não corta porque ele não pode cortar. Se ele cortar, ele vai criar um problema... com quem faz o negócio dele acontecer. Que ainda faz acontecer, vamos dizer assim, né? Que está acontecendo, ele ainda tem condições de recuperar, porque tem pessoas para fazer, né? E aí eu, como psicóloga, fico encantada, né? Em ter empresários que conseguem ter essa maturidade. Sim. De saber que, olha, faz sentido para o meu colaborador, né? Faz sentido eu oferecer um benefício desse para o meu funcionário. Porque, de fato, se a gente for pensar em valor, é muito mais que preço, que dinheiro. Então, quando você vira para o seu funcionário e você está oferecendo um cuidado a ele, eu acho que isso dá muito mais valor para a pessoa do que exatamente... Porque, sim, as obrigações trabalhistas, eu até brinco muito isso, né? Quando a gente atende cliente, eu falo assim, a empresa que fica dizendo para a gente que assim, eu pago em dia. Isso não é nenhum atrativo, gente, é obrigação. Você está fazendo mais... Querido, não você não assim, faz mais que obrigação. Não faz sentido. E aí, sim, pensar em situações disruptivas, pensar em benefícios que agreguem para o seu funcionário faz muito sentido. Então, quando você pensa no benefício, quando você pensa nessa possibilidade, como é que você enxerga, Rafael, pensando isso a longo prazo? Vamos considerar que nas tecnologias de hoje em dia, tende as pessoas já dizerem que vão ter menos pessoas atendendo, né, servindo, e mais tecnologia. Né? Mas e aí, como é que você vê isso a longo prazo, pensando na utilidade do benefício? Você acha que vai acontecer também algumas situações de perder empresas porque tem menos pessoas na empresa? Até hoje, dentro do universo das empresas que a gente atua, eu ainda não enxerguei essa realidade, porque geralmente são empresas de prestação de serviço. Prestação de serviço precisa de gente, não tem como. Tem como um restaurante colocar um robô para atender uma pessoa. Né? Isso ainda não existe um robô que consiga fazer isso, e se existir, o custo disso deve ser impraticável. Você pensa no mesmo modelo, por exemplo, uma fábrica, uma escola, uma padaria. Eu acredito que talvez possa acontecer esse movimento, mas isso é algo que se acontecer, provavelmente a gente não vai estar vivo para ver. A tendência ainda serviço precisa de pessoas, né? Serviço precisa de pessoas, e essas pessoas precisam estar satisfeitas. Porque tá bem, né? É até algo que eu falo muito, assim. Quando a gente reduz o turnover das empresas que estão conosco, existem alguns resultados práticos. Primeiro, que se o empresário faz conta, ele sabe quanto que ele gasta para demitir, ele sabe quanto que ele gasta para contratar, e ele sabe quanto que ele gasta para treinar. Isso é fácil. Então, se ele tinha um turnover de 10%, ele reduz para 5%, ele consegue ver esse número. E a gente garante isso para todas as empresas que a gente entra. Só que existe o custo oculto. Qual é o custo oculto? É o custo do seu funcionário que, às vezes, ou está insatisfeito, atender um cliente e atender mal o cliente. Sim. Ou, às vezes, ele nem está insatisfeito, ele acabou de entrar, ainda não aprendeu ainda todos os valores da companhia, todo o modus operandi da companhia, e ele vai entregar uma experiência
que não é a experiência que o empresário quer que o consumidor dele tenha. Então, esse é o que eu falo, é o custo oculto. E eu acho que é o mais caro de todos. Sim, é verdade. A gente é cliente que não volta, né? Normalmente, assim. A gente não é muito de reclamar. Esse é o custo oculto. Você simplesmente não volta. E o pior, você pode falar mal para alguém. E esse custo é exponencial, né? Sim. Porque essa pessoa fala para um outro casal, já vezes 2, já é elevado a 2, depois elevado a 2, depois a 4, depois a 6. Inclusive, tem estatísticas que comprovam isso. Existem estudos que comprovam isso. Eu não sei o número agora, mas eu já ouvi que tem pesquisas que comprovam isso. E isso, o teu negócio hoje, se você fosse colocar aí o share B2B, B2C, como é que tá? Hoje, 90% do meu faturamento está B2B. Né? Até porque eu falei que lá no começo eu tinha encerrado o canal de vendas B2C, né, por conta do momento. Mas esse ano a gente reabriu esse canal de vendas. Inclusive, temos uma loja física, né, de venda, né, porta a porta, assim, abordando as pessoas. Temos alguns novos projetos aí que estão prestes a começar voltados para o B2C. Porque apesar de saber que o B2B é algo que sustenta com muito mais robustez, o B2C é o que dá visibilidade, é o que cria branding para a empresa. Né? Então, você precisa ser visto. A partir do momento que você é visto, você vai ser percebido. E aí os grandes vão ter confiança em poder te contratar, saber que, de fato, você entrega aquele produto ou aquele serviço. Tá, então 90-10 aí. 90-10. Mas você quer trocar isso? Ou equilibrar ou tá bom assim? Como é que teu negócio roda? A gente tem a visão de que um número saudável para a empresa é 60-40. Ah, tá. Então você quer atingir, isso é uma meta hoje? É uma meta. Até para a gente poder escalar isso para outros lugares, porque é o que aconteceu comigo. Por que eu consegui vender para o B2B? Porque eu já tinha pessoas físicas que já estavam utilizando, que já testaram o modelo. Foi ela que despertou, e ela foi lá e falou para o patrão, falou para o RH. Então, o B2B, ele sustenta a empresa, mas o que possibilita a expansão é o B2C. Tá. E dentro da tua carteira hoje, Rafael, tem algum case que você acha que foi disruptivo? Por exemplo, esse case que você falou da funcionária, ela abriu um setor, né, dentro do teu negócio. Você tem algum outro case do B2B que você possa contar? Tipo assim, um cliente que renovou, um cliente que ampliou, que pediu serviços novos que eu tive que reinventar para atender, alguma coisa nesse sentido? Pedro, eu tenho, assim, tantos que eu tenho que ficar pensando para não me perder aqui em quantos exemplos tem. Mas eu tenho um que eu gosto muito de contar a história, porque o nosso benefício, ele não é só para o funcionário. E aí é uma questão que a gente vale a pena reforçar. O plano benefício, dentro do segmento B2B, ele é um plano que envolve toda a família do colaborador. Porque imagina você faz um plano de saúde para um colaborador seu, às vezes você pode resolver o problema dele. Só que se o filho dele ficar doente, ele vai faltar. Ele continua ausente, né? Ele vai faltar ao trabalho. Né? Então, a gente criou um plano que envolve a família do colaborador toda. Para quê? Porque se eu não resolver o problema dele, eu não resolvo o problema do empregador. Então, dito isso, qual que é o case e o exemplo? A gente tem um restaurante famoso aqui em Brasília, que aí eles nos contrataram, e um belo dia o dono ligou para a gente assim, falou, cara, preciso contar uma história para vocês. Falei, o que foi? Falei, um funcionário meu ontem veio aqui, pediu demissão, porque o restaurante concorrente ofereceu lá 100, 200 reais a mais para ele. Pediu demissão, legal, tudo certo, a gente deu a demissão dele. Aí, quando foi hoje de manhã, ele estava aqui. No dia seguinte? No dia seguinte, o cara estava lá e falou, o que foi? Ele falou, rapaz, minha mulher mandou vir aqui pedir emprego de volta. Por causa do benefício? Por causa do benefício, porque ela estava fazendo tratamento com o ginecologista, o filho deles tem transtorno de espectro autista e já estava em tratamento, eles já haviam ido ao clube. Então, assim, a esposa dele percebeu o valor que ele não percebeu. Caramba. Porque os homens tendem a não perceber muito valor em benefícios de saúde, principalmente. E aí, esse foi um case a mulher que obriga o homem a cuidar da saúde, a gente deu risada pra caramba. Ele falou, cara, minha mulher falou que me obrigou, falou, vim aqui pegar o emprego de volta. Você me aceita? Ele, não aceito, pode vir. Caramba, cara. Aí, ele me ligou, o empresário, e aí me contou esse case, pô, sensacional, esse eu vou passar pra frente. Mas tem muitos outros. Cara, mas que legal, porque de fato é engraçado, né? Muitas vezes, e isso é um gancho interessante para os negócios que a gente vislumbra, né? Nós, enquanto profissionais fora do podcast, nós atuamos com empresários, né? Sim. E é interessante que a gente ouve que às vezes o empresário ele tem aquela assim,
pô, eu quero dar algo, mas eu não sei se vai ser bom. Ah, será que ele vai gostar? Eu não sei. Será que eu não tenho que... Não é melhor um plano de saúde que dê emergência? Não é melhor... E, cara, essa é a percepção real, da vida real. É verdade. Né? Porque o funcionário, vamos lá, o empresário, ele tem um plano de saúde dele e tá tudo bem, normal, e é isso aí. Às vezes ele quer dar um plano de saúde e eu tô percebendo que a Benefício ela entra numa lacuna em que o empresário quer, mas de repente fazer algo de diferente, mas... Quer reter, quer beneficiar mesmo, quer dar esse bem-estar, esse prazer para o seu funcionário, vamos chamar de prazer, mas de bem-estar, de cuidado, percepção, né? De qualidade de vida, qualidade de vida. É inclusão social. Inclusão, mas ele não consegue. Ser tratado como uma pessoa, né? Exatamente. Mas ele não consegue, porque foge do OPEX do cara. Porra, você tem uma empresa com 100 funcionários, a gente está falando de uma fatura muito alta por mês. O plano de saúde é muito caro. Começa num 200, 300 reais por baixo. Os planos de saúde de má qualidade são muito caros. E aí esbarra naquilo que eu te falei. Então, por mais que haja uma boa vontade do empresário, poxa, eu vou fazer esse esforço, eu vou diminuir minha margem, eu vou pagar um plano de saúde para meu funcionário. O que vai acontecer? Esse funcionário, muitas vezes, ele é um homem jovem, saudável, ele não vai ter problema. Só que aí o pai dele teve um problema. Ele vai faltar, ele vai chegar atrasado. Então, a gente conseguiu suprir essa demanda com um custo absurdamente inferior, chega a ser insignificante. Não, perto de plano de saúde, né? Se a gente pegar, por exemplo, dentro do B2B, né, um plano desse familiar que são para 4 pessoas, sai por R$25 por pessoa. Para sair da dependência dos hospitais públicos, para ter acesso a itens de lazer, para ter acesso à educação e coberturas securitárias. Então, assim, a gente cuida da vida dessa pessoa, mas imprevistos acontecem. Tragédias acontecem. Claro. E se acontecer uma tragédia, essa família ainda está segurada. Né? Não, e o empresário ainda recebe de volta a medicina do trabalho. Ainda recebe a medicina do trabalho. Então, assim, se ele fizer uma conta, empresas mais organizadas conseguem fazer essa conta. Se ele fizer a conta do que ele economiza com a medicina do trabalho, mais o que ele vai economizar com a redução do turnover, ele paga o meu plano e ainda sobra dinheiro. Ainda sobra, né? Cara, assim, então, a gente lida muito com RH, né? Qual que você acha que é o maior desafio hoje no B2B, Rafael, assim? Qual que é a sua barreira de entrada? Vamos lá, o que te impede de vender mais que plano de saúde? Hoje, o que eu percebo como uma barreira de entrada é isso do ponto de vista prático, porque eu que atendo muito das vendas, eu que faço, assim. Tá diminuindo, mas durante muito tempo os empresários ouviam o meu pitch, mostravam meu material e eles falavam assim, cara, sensacional, mas eu não acredito que você consegue fazer isso cobrando só isso. Ah, entendi, tá. Então, tinha uma dúvida, assim, realmente, uma situação de confiança. Tá. Porque eu estava começando... Se você ia entregar, né? Se eu ia conseguir entregar aquilo. Eu estava começando, eu não tinha um portfólio tão significativo de clientes. E isso tem mudado porque a gente tem conseguido... Né, algumas empresas que já têm um certo nome no mercado de Brasília, grandes redes. Então, assim, eu coloco no meu material, falo, provavelmente, se você conhecer o dono, pode ligar para ele. Então, isso tem diminuído. Não, ainda existe essa barreira, mas ela é bem menor do que ela já foi antes. Sim. Uma barreira que eu vejo hoje é assim, a gente consegue convencer todos os RHs que a gente conversa. Todos os RHs ficam encantados, loucos com a nossa entrega. Só que o RH tem uma dificuldade... Né? Porque é o seguinte, o RH é que vive a dor que eu resolvo. Sim, o RH está no dia a dia, está sofrendo aquela dor que eu resolvo essa dor. E o empresário está lá em cima, às vezes o RH está ali lutando e ele não está vendo esses problemas, essa dor. O chão de fábrica, como Exatamente. diz. O chão de fábrica ele está olhando mais o número, né? O RH tem dificuldade em convencê-lo a assinar o cheque. Apesar de ser muito barato. Não, então. E essas barreiras de entrada... Via de regra, elas vêm, algumas delas, como você acabou de dizer, elas vão caindo com o tempo, né? Com o tempo isso vai caindo e as pessoas vão entendendo e acreditando. Por exemplo, nesse mercado de seguros que nós viemos, muitos não acreditavam, é bom demais para ser verdade, a famosa frase, né? Porque era um produto disruptivo, um seguro de vida individual disruptivo, ou seja, não tinha ideia no Brasil de algo parecido. A cultura não ajudava muito, né? A própria cultura não ajudava e não ajuda até hoje. Então, assim, você imagina que era difícil contrapor isso. Mas você entende que hoje, como você falou, eu convenço todos os RHs, mas você...
entende que ainda há um hiato muito grande entre o RH e o CEO? Ou você acha que o mercado está mais adébito a dar benefícios? Como esse depoimento que eu dei, assim, o que a gente percebe é que os empresários querem fazer algo. Mas você também tem essa percepção? Não são todos que querem fazer algo. Tá. Eu lido muito com empresários que têm uma visão ainda muito antiga, muito arcaica, de uma relação muito conflituosa com os colaboradores. Tá. Então, assim, aquele negócio, pô, os caras querem me sacanear, também não vou dar moleza para eles. E aí fica aquela relação, tipo, de cão e gato. E aí, quando eu me deparo com essa situação, eu falo, eu sou transparente. Às vezes, o meu sócio fala que eu cometo sincericídios, às vezes. E eu falo, cara, você está com uma relação conflituosa com seus funcionários. Ninguém ganha com isso, todo mundo perde. E eu acho que cabe ao empresário, que é a parte mais forte, mais poderosa, estender a mão primeiro para tentar resolver essa situação. Eu falo, às vezes eu uso uma frase que é um pouco chocante, eu falo, cara, você participa de algum grupo religioso, alguma igreja, alguma coisa assim? Você faz alguma caridade para alguém? E a maioria faz. Não, eu faço, eu ajudo aqui a situação. Eu falo, pois é, cara, você está fazendo caridade para gente que você nem conhece. E quem você E os seus funcionários que estão te ajudando a construir tua riqueza, você não faz nada para eles. Então, olha para dentro de casa, isso é uma sacada interessante, porque é engraçado, né? De fato, eu continuo achando, eu continuo lidando com empresários que estão querendo fazer algo e esbarram sempre no preço. E, de fato, entre dar um benefício e quebrar, não é que vai quebrar, mas realmente esgotar a margem a ponto de ficar muito no ajuste fino, aí vem Deus nos livre, né? Mas vem outra pandemia e o cara quebra, né? E os empresários começaram a entender que gorduras são sempre bem-vindas para momentos como esse. São necessárias, na verdade, né? Óbvio, qualquer gestão, qualquer administração. Só que o brasileiro levava muito isso, não vai dar valsa, né? Muitos negócios quebraram na pandemia porque não tinham essa percepção, né? Mas quando você traz essa percepção de que, pô, você faz para o estranho e não faz para o seu, que te ajuda é um puta pitch de vendas, né? E é real. E é real e isso vem do coração. Assim, não é claro que eu quero vender, não sou hipócrita, mas lógico. Isso vem do coração. Eu falo, cara, e eu vou te falar que isso aconteceu comigo essa semana. Minha esposa tá sem carro e eu vim trazer ela no trabalho e a gente conversando sobre isso. E ela falou assim, Rafa, a menina que faz faxina lá em casa, você não fez um plano para ela até hoje. Eu falei, pô, dentro da minha casa. Então, isso é normal, acontece. Às vezes a gente está tão olhando para cima que esquece de olhar um pouco para baixo. Mas assim, uma coisa é passar batido no corre-corre da vida. Outra coisa é fazer consciente, né? Consciente. Você fala assim, não vou fazer. É porque eu, como RH... eu vou te falar, gente escrota é gente escrota. Desculpa tem a palavra, todo mas lugar, assim, né? tem todo lugar. Tem gente escrota pobre, tem gente escrota rico. Tem gente escrota funcionário público e tem escroto empresário. Aí tem a hora que você fala assim, meu irmão, não tem argumento. Obrigado, falou. Porque assim, eu como trabalhando em RH, conhecendo muita gente, até comentei isso uma vez, né? Assim, quando a gente fala de plano de saúde, de benefício para o funcionário, você falou uma coisa muito certa. Assim, ele fica pensando, eles me sacaneiam, eu vou dar alguma coisa, não faz sentido. Muito eu já ouvi falar até de outras pessoas. E aí, você tem plano de saúde na empresa que você trabalha? Não, ele fala. E aí, RH, né? Não, ele fala que não vai dar, não, porque senão as pessoas vão faltar para ir para as consultas. Então, assim, até uma psicoeducação do uso, de como pode ser feito, de como pode ser tratado, de fazer realmente a venda desse benefício para o funcionário como um atrativo. E justamente, eu acho que é isso. Também tirar um pouco dessa questão dessa rixa entre o funcionário e o dono da empresa, para ele também mostrar que estendeu a mão. Porque às vezes tem que sair dessa sensação de que está dando alguma coisa e está perdendo. Exato, e assim, é uma oportunidade que ele tem de, ainda que ele não faça isso porque ele tem um pensamento positivo, mas faça isso por ser inteligente. Também, então, eu vou fazer números, isso né? Para poder me apropriar dessa roupa de o bondoso ou caridoso e vou surfar nisso, exatamente. Quando você falou que você diminuiu o turnover... Por um motivo ou por outro. Então, se você faz porque você realmente tem essa visão mais altruísta, ou você faz porque você é um cara inteligente. Sim. Mas não fazer, não faz sentido. E dá retorno, né? Assim, o Pedro, como mentor de vendas, a gente conversa muito que não adianta o Pedro ir lá na empresa dele, treinar uma equipe
para vendas, que é aquilo que você falou. Ele vai lá, treina, ele pode ensinar do A ao Z para vender. Mas se dentro da empresa não existe um ambiente seguro, se não existe uma cultura, se não existe esse cuidado, essa pessoa que está sendo preparada nesse treinamento que ele investiu, ela não vai ficar. Não vai. Ela vai procurar aonde ela vai ser vista de uma forma como um todo. Onde ele vai ser valorizado. Valorizado, E aí, quer possibilidade melhor do funcionário se sentir valorizado do que você envolver a família dele, perguntar para ele qual a idade dos filhos dele, se o filho dele estuda, se o filho dele tem algum problema de saúde que ele precisa de tratamento. Legal. E proporcionar aquilo para ele. Sim. Então, realmente Eu sou o dono do negócio, eu tenho muita paixão, mas realmente eu não consigo ver motivos para não contratar. E aí, pegando uma parte que você falou de custos e tal, o que acontece muitas vezes com algumas empresas? O cara se vê diante de um dilema, assim. Poxa, meu funcionário, eu estou perdendo funcionário para o meu concorrente. Meu concorrente está oferecendo ali um salário maior. Eu vou entrar nessa disputa, nesse leilão? É um caminho muito perigoso, porque você dá um aumento para um funcionário, principalmente se não for um aumento muito significativo, daqui 2 meses, 3 meses, ele já esqueceu, ele já incorporou aquilo no salário, na rotina dele, ele já está procurando o próximo. Então, diferente disso, quando você entrega um benefício que envolve a família dele, todo esse espectro de lazer e tudo mais, todas as vezes que ele usa esse benefício, ele reforça psicologicamente que a empresa se importa com ele, de que ele é um cara valorizado. Então, isso funciona muito. Além do que um benefício não gera passivo, não paga imposto, né? Então, tem todos esses vantagens. Estrategicamente, né, também nas consultorias que a gente faz, especialmente em RH, na figura da Natália, etc., a gente costuma vender muito bem os benefícios que o empresário já está dando. Porque um erro que a gente percebe, não sei o que você acha disso, Rafael, é que o empresário, ele dá o benefício, então ele já está lá no budget dele, já está lá na DRE dele abatendo, mas, cara, ele não vende. Entende? Ele compra, mas não vende para o funcionário. Entendo perfeitamente. E aí a gente, quando faz essa revisão de benefícios, essa consultoria em RH e de negócio, a gente sempre vende isso. A gente manda, reúne a tua força de venda. Quantos turnos? 2, 3 turnos, 4 turnos. Beleza, a gente vai e vende toda a estratégia de benefícios que aquela empresa tem, que o próprio RH ou não faz, muitas das vezes por tempo, né? E outra por cultura. Porque, cultura. Né? Você falou isso, realmente, eu falo isso muito quando algum cliente já está fechando comigo, ou já fechou. Eu falo, cara, beleza, tem aqui o benefício, só que cabe ao seu RH fazer a comunicação. Você precisa fazer a comunicação disso no anúncio de vaga. Pô, se você anunciava uma vaga antes, você tinha 10 candidatos, coloca lá que tem convênio médico e odontológico para a família do cara inteira, seguro de vida, vira sócio do clube. Você vai ter, em vez de 10 candidatos, vai ter 30, 40. E isso, naturalmente, faz com que o empresário consiga, inclusive, elevar o nível de atração, para cima. Lógico. Né? Então, eu falo assim, e cabe ao RH fazer essa comunicação e fazer essa venda para o público interno. Porque um benefício, se ele não for percebido, dificilmente ele vai ser valorizado. Sim. Então, ele tem que perceber... Tem que usar, né? Depois usar e assim valorizar. Não, e é muito isso. E falando daquele gancho que a gente falou no início, que agora vocês vão ter uma assessoria. Essa assessoria, ela visa, na tua ótica, claro, vendas, lógico, mas você vai também oportunizar para esses empresários esse tipo de qualidade na implantação do produto dentro do seu RH? Você tem essa expectativa também? Sim, a gente já tem um setor estruturado, né? Que é a parte de suporte ao usuário B2B. Então, se tem a parte de suporte ao usuário final, que pode ser tanto uma pessoa física ou alguém que está vinculado CPF, a um né? contrato jurídico, mas tem o suporte da pessoa jurídica, que é o processo de implantação. Então, a gente precisa fazer uma implantação bem feita. Então, a gente tem um material gráfico, tem brinde, tem um videozinho animado que é mais didático, assim, ensinando o funcionário a utilizar, como que ele marca a consulta, como que ele vai para o clube, como que ele vai no cinema,
porque eles também precisam desse auxílio. Sim. Principalmente, às vezes, empresas que o pessoal é mais chão de fábrica, a gente tem que ser realista. O nível sociocultural é baixo, muitas vezes eles não sabem nem ler direito. Sim. Então, a gente precisa ter esse olhar mais humano, pegar na mãozinha do cara mesmo, falar, vem cá, vou te ensinar. O meu setor de atendimento, elas têm uma orientação de todas as mensagens que a gente recebe via áudio, elas respondem também via áudio. Porque legal. às vezes esse cara mandou áudio porque não sabe escrever. Sim. Ou não sabe ler Não direito. sabe ler, né? Sim. E aí você escreve alguma coisa, às vezes a pessoa não consegue interpretar da forma correta aquilo. Não é por nada. Então, porque... o tom de voz de uma atendente muda tudo. Sim. Né? Muda tudo. Humaniza, então, né? Humaniza. E a gente também faz muito treinamento interno, porque assim, quem liga pra gente procurando um atendimento médico, não tá no seu estado normal, estado, né? Então, elas são treinadas a entender que muitas vezes a pessoa pode Tá ser nervosa, que ela tá nervosa, pode alterar o tom de voz. E faz parte. A pessoa está com um filho doente, você vai ficar 100% calmo, né? Então, a gente tem essa parte também de humanizar o atendimento, porque a gente sabe que essas pessoas são pessoas frágeis. Sim. A empresa existe para isso, né? Para diminuir o nível de fragilidade dessas pessoas, melhorar um pouquinho a qualidade de vida delas. Sim. E isso vai desde a entrega até o atendimento. Pô, legal. Eu fico pensando como é que a gente pode, hoje, pensando nesse viés de preparação de um negócio, porque quando você chega no RH, a Natália foi RH por 10 anos, via de regra o RH não quer ouvir, não é que não quer ouvir, ele não tem às vezes tempo, ele até quer ouvir, ele quer implementar alguma coisa, e aí o vendedor, o consultor, o executivo de vendas vai lá, deixa o material, etc., mas entra na rotina do RH, e aí quando o RH, faz a esteira andar, para no CEO, para no diretor financeiro, para em algum lugar, porque não tem recurso, etc, etc. Mas invertendo essa lógica para benefício. Hoje a Benefício ela pode receber 1.000 vidas por mês. Hoje, como está a tua infra para receber esses beneficiários? Interessante pergunta. E aí eu volto lá no meio do ano passado, quando a gente fez um processo de M&A e de captação de recursos. Então, a gente ficou de outubro do ano passado até abril desse ano meio que fechados, assim, sem receber novos clientes, só trabalhando em fortalecer a nossa estrutura de back-office. Então, sistema, atendimento. Então, hoje, eu tenho capacidade de triplicar o meu atendimento na virada da noite. Hoje, então, você tem tanto OPEX, quanto pessoas, quanto estrutura? Hoje, a gente vai fechar esse mês agora de novembro, eu já tenho esses números parciais, são em torno aí de 3.000 atendimentos no mês, né? Atendimentos médicos, aí tirando a parte do lazer e tudo mais, educação. A gente tem condição de triplicar isso, a gente já tem estrutura para triplicar isso. E quando você objetiva a assessoria... trazer essas novas vendas focadas em B2B. Focado em B2B. Focado em B2B, porque é o que traz resultado. Eu acho que para o canal assessoria é mais indicado porque ele gera resultado financeiro mais rápido, né? Então, assim, você vende para uma empresa, são 100 vidas vezes R$100, você faz a conta, é a comissão que esse corretor, esse vendedor vai ganhar. Então, ele consegue ver o dinheiro no curto prazo, ele tem acesso a esses empresários, porque muitos já fazem parte da carteira de clientes dele. De alguma forma, ele já vendeu, então, ele já tem o mais difícil, que é o acesso. Que é o acesso. Né? Então, ele tem um acesso ali, porque a parte... O produto já existe, o produto funciona, é uma necessidade. Não tem uma empresa que fala, não, eu não tenho essa necessidade. A não ser que seja uma empresa que já alcançou um nível de maturidade tão grande que ela custeie um plano de saúde de alta qualidade para todo mundo, mas aí já está em outro nível. Mas as empresas que ainda não chegaram nesse nível, todas elas precisam da solução que a gente oferece. Qual a dificuldade? É chegar no dono da caneta, em quem assina.
E mesmo quando chega, às vezes até chega, mas... Ainda tem essas resistências, né? Mas... E é muito mesmo de... Não é pelo benefício em si. Não é. Não é pelo produto. Porque, de fato, a pessoa reconhece. Eu acho que é mais uma resistência do pensamento mesmo, da mudança de pensamento. Eu vou investir porque eu acredito que vai ter esse retorno. E aí é uma questão realmente da pessoa, né? Não Eu tem acho muito... que a gente criar esse conhecimento, na verdade o conhecimento já existe, mas criar essa consciência de que isso não é caridade, isso é inteligência empresarial. Sim, sim. Porque às vezes o empresário ele fica olhando e ele olha isso com viés de caridade, não é caridade. Sim. Isso é inteligência empresarial, você vai diminuir seu turnover, você vai melhorar sua produtividade. Só que a ferramenta que você vai usar para isso é melhorar a qualidade de vida do seu funcionário. Sim, sim. É uma conta que fecha fácil, né? Fecha fácil. Fecha do ponto de vista conceitual, moral e financeiro, né? Exato. Fecha... E, Cafael, como é que é hoje? Você falou muito da barreira dos muros que você quer criar no teu curral, né? Dos teus clientes. Como que você enxerga um programa de varejo? Como que você enxerga hoje o teu negócio no segmento de varejo? Cara, hoje quem é o teu concorrente? Quem ou o que é a tua preocupação? Que é até o teu ponto de atenção que você está o tempo todo no teu radar, que você está observando. A política, mercado externo, mercado interno, dólar, enfim, não sei, pessoas, empresários. Ou seja, quando a gente pensa em varejo, quem é o teu concorrente? Você fala assim, cara, hoje meu concorrente é esse. Qual é a tua preocupação? O teu radarzinho está sempre ligado. Em termos de concorrência, eu não enxergo concorrente para a gente. Então, assim, existem os planos de saúde que estão, né, em outro patamar. Então, a gente não é um plano de saúde, a gente sempre fala isso com muita transparência. A gente tem algumas limitações com relação ao atendimento em saúde. Em contrapartida, eu também tenho um monte de coisa que o plano de saúde não pode ter, até por força de lei. E aí, quando a gente vai trazendo, agregando essa parte de medicina do trabalho, então não tenho concorrente. Tá. A minha preocupação é não me perder com as possibilidades que esse negócio me abre. Porque toda semana alguém ou eu mesmo enxergo uma nova possibilidade de uma nova forma de monetização a partir do que eu já tenho. Né? Então, assim, eu já tenho as pessoas, que é o mais importante. Eu tenho as pessoas, eu mapeio os hábitos de consumo dela, eu sei que doença que ele tem. Então, assim, às vezes me vem, ou alguém tenta me trazer e me convencer, cara, vamos abrir uma farmácia para vender remédio para essa galera. É um bom negócio? Óbvio que é. Só que eu não posso dividir a minha energia com isso. Então, a maior ameaça que eu vejo é segurar o meu ímpeto de abrir uma nova frente de batalha. Então, eu tento sempre focar. Legal. Isso olhando para teu interno, mas olhando para o externo. O que te preocupa? O regulatório te preocupa? O governo te preocupa? O dólar? A economia? Tem alguma coisa que você fala assim, cara, isso aqui é um negócio que eu tenho que estar balizando? Você acompanha para não... No externo, o que me preocupa é de grande porte, assim, né? É um grande player vir e querer me comprar agora. Tá. Porque um grande player se ele vem para te comprar, você tem que vender. Porque se você não vender, ele vai botar dinheiro e vai te quebrar. Só que não está no momento ainda. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, assim. A única. Porque em termos regulatórios, o que acontece? Eu não trabalho dentro do escopo, vamos dizer assim, da alçada da ANS. Tá. Né? Só que, ao mesmo tempo, o trabalho que a gente faz, a gente está ajudando o governo. Eu estou desafogando o sistema público de saúde. Sim. Então, o regulatório não é uma preocupação. O governo, ele meio que também está amarrado. Ele não pode criar muitas barreiras. E esse meu segmento também já existe há mais de 30 anos. Já tentaram, de todas as formas, regular isso aí. Não é nem regular. Acho que regular seria uma coisa boa até. Tá. Já tentaram... boicotar. Ah, tá, entendi. Porque a regulação impedir mesmo, né? Assim. A regulação é uma coisa boa, porque a partir da regulação, isso me abre novas opções. Eu posso começar a vender para a prefeitura. Sim. Posso começar a vender para governo. Então, começo a vender, né? Que tem essas regras para seguir. Exatamente. Hoje então, você está regulamentado é uma coisa boa.
Mas a tua preocupação é mais um gigante chegar aí. É mais um gigante chegar no momento em que eu não quero que ele chegue ainda. Você ainda quer subir uns degrauzinhos. Eu tenho que engordar um pouquinho o boi antes de vender. Entendi, tá certo. Cara, Rafael, o bate-papo tá ótimo, né? Infelizmente, a gente está chegando ao fim. Mas eu queria realmente te agradecer pela oportunidade de contar um pouco da tua história, de trazer essas realidades para a gente, de contar a tua verdade, os teus propósitos aqui. Você aí que nos assistiu, tenho certeza que se encantou com as histórias, com os processos, com os porquês e os propósitos que foram envolvidos aqui. Rafael, obrigado de verdade. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês. É uma honra tê-lo como parceiro. Legal. Né? Dando a notícia que agora você é o meu canal de assessoria. Legal. E aí eu queria finalizar... Isso, deixa uma mensagem aí. Com uma frase que foi o meu mantra no momento em que eu larguei tudo e passei, né, pela pandemia e todo mundo falando para mim que eu era doido. E eu pensava assim, cara, nada no mundo resiste à força do trabalho. Nada. Legal. Trabalho sério, comprometido, com ética, com responsabilidade. É isso. Olha. É isso. Pessoal, foi grandioso a gente escutar, principalmente envolvendo pessoas, envolvendo propósito, cuidado, né? Para a gente é muito bom poder passar isso para vocês, poder mostrar para os empresários que é possível você crescer, você ter uma visão de negócio pensando nas pessoas. Então, Rafael, obrigada por compartilhar a sua história, por compartilhar o seu propósito, viu? E, toda segunda-feira tem um novo episódio às 19 horas, sempre com um empresário que conta histórias verdadeiras, histórias reais, que traz insights, que engrandece nosso dia a dia. Não deixe de acompanhar, toda segunda às 19 horas no YouTube, sai um episódio novo do Varejo 360, então fica de olho, segunda que vem tem novo episódio. Obrigado, pessoal. Até, gente. Obrigado, Rafael. Tchau. Valeu. Obrigadaço. Obrigada. Boa.